é isso aí. Agora que nós vimos um pouquinho sobre as diferentes partes que uma sombra pode ter, vamos voltar a falar mais propriamente dos eclipses da Lua e do Sol, começando aí pelos eclipses do Sol, os eclipses solares. Existem 3 tipos de eclipses solares que ocorrem justamente devido às diferenças aí de posição entre a Terra, a Lua e o Sol, conforme a gente viu agora há pouco no que diz respeito às diferentes partes de uma sombra. Então, o mais importante, o mais famoso, é o chamado eclipse solar total, que vai acontecer, lembra, na fase de lua nova, e o eclipse solar total ele vai acontecer para aqueles observadores na superfície da Terra que estiverem momentaneamente, durante ali alguns minutos, dentro do cone de umbra da Lua. Tá? Então, claro que vai estar dentro da sombra, mas especificamente dentro da umbra. Então, essa imagem aqui claramente mostra isso. Para observadores aqui nesse pedacinho do nosso planeta, esses observadores, então, estarão dentro do cone de umbra. Para esses observadores aqui, especificamente, todo o resto do planeta não está vendo o que eles estão vendo. Para eles então, não verão nenhum pedacinho do Sol, consequentemente, eles verão um eclipse solar total. O disco da Lua impede a visualização total da superfície do Sol. Repare que, ao mesmo tempo, existem observadores que vão estar não dentro da região de umbra, mas dentro da região de penumbra. Então, para esses observadores, estará, ao mesmo tempo, acontecendo um segundo tipo de eclipse, que é o eclipse solar parcial. Tá? O eclipse solar parcial, ele então ocorre tanto nesta situação, onde está acontecendo um eclipse total, mas só num pedacinho do nosso planeta, e também ocorre quando, eventualmente, você tem uma situação onde nenhuma parte do nosso planeta está dentro do cone de umbra, mas ainda assim você tem então a sombra da Lua sendo projetada na superfície da Terra, e aí você tem um eclipse então solar parcial. Mas em geral, na maioria das situações que a gente observa, que a gente fica ouvindo por aí, vai ter um eclipse total do Sol, tal, uma parte do nosso planeta sempre vai, naquele dia em que ocorre o eclipse total, vai ter um eclipse parcial. E aí, então, o eclipse parcial, o que você vai ver? Você vai ver, então, toda uma parte aqui do disco solar, só que aí a nossa Lua, ela passa na frente e ela impede, então, a visualização de um pedaço do Sol, dependendo de onde você está dentro do cone, dentro dessa região intercones, de penumbra, você vai ver, então, ou um pedaço de um lado, um pedaço do outro, enfim, você não vai ver o disco solar de forma integral. Tá? E claro que, como a gente viu, existe também a chamada região de antiumbra, o cone de antiumbra da sombra da Lua. Então é essa configuração aqui que nós temos o chamado eclipse solar anular, quando então um observador na superfície da Terra está dentro do cone de antiumbra da Lua. E aí então observa esse anel, por isso daí o nome anular, esse anel, as bordas do Sol sendo visíveis, dá então o nome eclipse solar anular.